Querido, quero falar um pouquinho sobre o que a Bíblia diz. Talvez não posso demorar, eu estou tentando fazer um vídeo menor, porque quando eu começo a falar, o Espírito Santo ele vai dando a palavra e os vídeos ficam grandes. Inclusive os vídeos que eu fiz mais atrás, uns tempos atrás, saiu um pouco maior. Eu estou tentando fazer menor, porque quando eu começo a falar, o Espírito Santo ele dá muita palavra e os vídeos ficam muito grandes. Então eu vou tentar falar pouco aqui, mas só para que você que vai ouvir o vídeo, você tenha uma visão ou uma antevisão daquilo que a Bíblia fala a respeito do que ele está comentando aqui. Então o que eu vou comentar aqui está falando assim, chamados santos. Agora vejamos o que a Bíblia vai falar. A ideia básica e inteiramente na palavra santo é separado para o Evangelho de Deus, ou seja, separado para Deus. Primeiro, os crentes foram separados do pecado e do mundo, aproximando de Deus e consagrado para servi-lo. Consagrado para servi-lo. Depois eu vou ler alguns versículos que vai estar falando aqui. Êxodo 19:6. Levítico 11 e 44. Através da consagração, o Espírito renova o caráter do crente na verdadeira santidade. Então, nós iremos começar a entender o que a Bíblia está falando sobre esse assunto aqui. Então, a palavra de Deus, ela deixa bem claro para nós quando fala sobre esse comentário aqui que eu estarei comentando um pouquinho agora. Êxodo 19, versículo 6. Vamos ver o que está falando. 19:9. Isso. 19:6. Então, vamos ver aqui o que está falando sobre este comentário. 19, versículo 6, está falando assim: e vós me servirei reino, e vós me serei reino, e sacerdote, e povo santo. Estas são as palavras que Israel, melhor dizendo, essa é a palavra que falar aos filhos de Israel. Então aqui Deus está falando quando se fala sobre a santidade que a Bíblia comenta, aquilo que Deus ele quer das pessoas. Então é o que nós vamos encontrar sobre esse comentário que a Bíblia está falando, nesse comentário que nós temos comentado aqui. Depois Levítico, capítulo de número 11, o versículo 44, fala assim: porque eu, Senhor, o vosso Deus, portanto vós santificai e sereis santo, porque eu, Senhor, porque eu sou santo. Nenhum réptil que se arrasta sobre a terra, porque eu, Senhor, que vos faço abrir a terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus e para que sejais santo, porque eu sou santo. Veja bem que a Bíblia está comentando sobre a santidade. Então a santidade é aquilo que a Bíblia está comentando para nós, que é o assunto que eu estou falando aqui agora, falando sobre o chamado santo. O que vai ser o chamado santo? A Bíblia está mostrando para nós aqui questão que Deus é santo e que Ele quer que o seu povo também seja santo. Porque santo, o que significa a palavra santo? Nós lemos aqui que falou a palavra de Deus, falou para nós que ser santo é separado para Deus. Então ser santo significa separado para Deus. Isso é o que traduz a Bíblia quando vai falar que o chamado ser santo. E aí a Bíblia está falando aqui que Deus, Ele quer que o seu povo
seja santo, porque Ele é santo. Se Deus é santo, então Ele quer que um povo que chama pelo seu nome, que o serve, seja santo. Deus fez isso com Israel e vem de lá para cá, e hoje não muda nada. Jesus é santo e Ele quer que o povo que chama por o nome dEle, que fala que é cristão ou que diz que é evangélico, que seja santo. Então a santidade, ela está em primeiro lugar na vida da pessoa que Ele diz que é de Deus. Se diz que é de Deus, mas não tem santidade, então não é de Deus. Porque Deus não aceita profano. Deus não aceita pecadores para o seu reino. Deus aceita o pecador para que ele ouve a sua palavra e se converta. Então a Bíblia fala se converte porque Deus é santo. Então Deus chama o pecador para o arrependimento. E quando o pecador ele vem para o arrependimento, ele é chamado de pecador. De que ele é chamado de homem e mulher pecador, ele passa a ser chamado de homem e mulher justificado, santificado. O que é um santificado? Um santificado é aquele que foi perdoado. O santificado é aquele que se arrependeu e ele agora vive separado para Deus. Então, o santificado, o que significa ser santo? Ser santo significa separado para Deus. Ou seja, a pessoa vivia no mundo do pecado, que a Bíblia está falando para nós, se separar do pecado e do mundo. Então, quando nós ouvimos o Evangelho e vemos para Jesus, então aquilo que nós éramos tem que deixar de ser. Agora, se eu vivia no mundo de então, praticando tudo aquilo que o mundo quer e que o diabo faz o homem fazer, porque o diabo é aquele que faz o homem praticar aquilo que ele quer que o homem faça, porque o homem do pecado, a Bíblia chama de escravo, escravo do pecado. Então, quando o homem vem para Jesus, ele passa agora a ser santo. Por que a Bíblia fala ser chamado santo? Ser chamado santo significa que ele foi perdoado. Ser chamado santo significa que ele foi justificado pela morte de Cristo, pelo sangue de Cristo derramado na cruz. Então a palavra santo significa santificado, que significa perdoado e separado para Deus. Separado para o Evangelho de Deus é separado para Deus. Então isso é o que significa ser santo. A palavra de Deus deixa claro para nós aqui nessa manhã. Então é o que a Bíblia mostra, porque a Bíblia ela deixa claro quando ela fala sobre esse assunto para nós, tá certo? Então isso é o que a pessoa precisa entender quando a palavra de Deus ela mostra para nós quando fala sobre a santidade, porque é o que a Bíblia diz. A palavra de Deus deixa bem claro para todos nós. Agora nós iremos para Atos dos Apóstolos 9:13, fala assim: e respondeu Ananias ao Senhor, de muitos ouvimos acerca deste homem, quanto mal lhes tem feito aos teus santos em Jerusalém. O que significa isso aqui? Significa que a Bíblia diz que o Saulo de Tarso, que é aquele apóstolo que quando ele se converteu, ele passou a ser chamado apóstolo São Paulo. Então ele perseguia a igreja, e ele perseguindo a igreja, ele maltratava as pessoas. E Ananias recebeu uma ordem de Jesus para ir lá orar por ele. E aí Ananias disse: Senhor, vejo quanto este homem tem feito mal para os seus santos em Jerusalém. Quem que é o santo que aqui Ananias está falando? Era a igreja. A igreja que o Saulo de Tarso, que passou a ser chamado Paulo, apóstolo Paulo, ele perseguia. Então ele perseguia a igreja. E quando ele perseguia a igreja, que ele teve encontro com Jesus, que ele se converteu, Jesus mandou Ananias ir lá orar. E quando Ananias ouviu a voz de Jesus para ir orar pelo Saulo de Tarso, que havia convertido e que passou a ser chamado apóstolo São Paulo, então ele questionou a Jesus, falou: Senhor, mas esse homem ele persegue a igreja, esse homem maltrata as pessoas. Aí Jesus falou para ele: vai, porque esse aí para mim é um vaso escolhido. Pronto. E que significa que ele estava perseguindo o santo.
O santo que a Bíblia está falando aqui é a igreja. Então a palavra santo significa santificado, perdoado, separado para o Evangelho de Cristo, para o Evangelho de Deus, que são as pessoas que ouvem a palavra, crê na palavra, aceita a palavra e passam a viver a palavra. Tendo esses 4 condicionais, então é onde a pessoa vai começar a entender o Evangelho. Porque viver o Evangelho é uma coisa, e falar que é Evangelho é outra. Então não adianta falar que é e não viver. Então o que tem validade não é falar. Falar qualquer um pode falar. O que tem validade para Deus, diante de Deus, é se está vivendo o Evangelho. Creu no Evangelho, creu, entregou. Você está vivendo? Estou. Então isso tem validade. Não adianta eu falar que eu estou no Evangelho e não vivo o Evangelho. Então isso para Deus não tem validade, não faz sentido nenhum se alguém me diz que é, mas não é. Jesus disse, nem todos que estão em Jerusalém é de Jerusalém. Nem todos que dizem judeu são judeus. Então, nem todos que dizem que é crente, ele é crente, porque ele não está baseado no que a Bíblia ensina. Por isso, não tem validade para Deus. O que tem validade para Deus é se nós estamos vivendo o Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo, se nós estamos baseados na palavra. É lógico que cada um tem que fazer a sua parte. O outro vídeo que eu acabei de comentar, eu estava falando, viver pela fé, do início ao fim. Então, aqui a Bíblia está falando que o ser chamado santo é quando nós vem para Cristo, deixamos o mundo e deixamos o pecado. Hoje as pessoas querem viver para o mundo e para o pecado e diz que é de Cristo, e não é. A Bíblia deixa claro que não é. A palavra santo é santificado, a palavra santo é ser justificado, a palavra santo é ser perdoado e permanecer debaixo do perdão. Isso significa santo porque foi perdoado, Jesus o perdoou e então ele vive para o Evangelho, ele vive para Deus, vivendo o Evangelho de Cristo, o Evangelho de Deus, que é a mesma coisa. Então aí ele está sendo santo, porque ele está vivendo não para ele mais, não está vivendo para o mundo mais, mas está vivendo para Deus. Então isso significa santo, que significa separado do pecado, separado do mundo e vive para Deus. Isso é ser santo, certo? Então é o que a Bíblia está falando. Leia aí os versículos e entende que a Bíblia está falando sobre ser separado para Deus, que é ser santo. Ser santo é separado para Deus. É o que a Bíblia está mostrando aqui, tá certo? Fique essa palavra. Vocês podem inscrever no canal, dar o seu like, compartilhar o vídeo e ouça a palavra de Deus, tá bom? Meu abraço e até o próximo vídeo.